mais de 26 anos de profissão. E eu entrei nessa profissão, eu acho que porque eu sempre, desde um moleque, eu desenhava. Adorava criar histórias fictícias de quadrinhos, adorava desenhar cenários imaginários das histórias que estavam na minha cabeça, personagens que estavam na minha cabeça. Desenhava universos de ficção científica, de medievais e por aí vai. Então, desde muito pequeno, assim, desenhar sempre foi um hábito e sempre foi uma paixão. Depois de uns anos, já ali, provavelmente entre meus 8, 10 anos até a adolescência, entrando na faculdade, meus pais me deram ali nesse período uma prancheta, né? Não era nenhuma mesa comum de estudo, era uma prancheta onde eu estudava e tal, mas desenhava mais do que estudava. E eu me lembro, eu ali com uns 12, talvez 13 no máximo, já um pouco conseguindo ir noite adentro desenhando, né? Especialmente nas férias, né? E é noite adentro, madrugada adentro. Bom, disso, aí já na época de precisar escolher que faculdade fazer e tendo a oportunidade de fazer uma faculdade, né, gente? Tanta gente que infelizmente não consegue. Eu, depois de mil dúvidas, né, porque gostava de outras coisas na vida, mas acabei decidindo fazer faculdade de desenho industrial, né? Sou carioca, nascido e criado no Rio, e resolvi fazer faculdade de desenho industrial. E, na época, já sabia que tinha ênfase ou em projeto de produto ou em design gráfico, na época chamado de comunicação visual. Nem sei se o nome continua o mesmo na ênfase de desenho industrial. Não foi uma faculdade de comunicação social, para ou jornalismo ou publicidade, né, que continuam existindo. Então, eu fiz, meu Deus, quanto tempo atrás, eu fiz a faculdade e passei, na época eu passei tanto para uma faculdade federal, a UFRJ, em desenho industrial, quanto para a PUC do Rio, uma universidade particular. Aí eu entrei na PUC para o primeiro semestre e entrei na UFRJ para o segundo semestre por conta de colocação, né? Entrei direto ali e tal, no primeiro ano que eu fiz faculdade, foi muito legal, só que eu falei, não, vou começar. Meus pais falaram, não, começa na particular, tudo bem, você vai entendendo, vai conhecendo e tal. E foi um período que logo depois meus pais tinham se separado, e aí logo depois minha mãe estava morando em Portugal, e aí sozinha veio pegar os filhos todos para levar para lá. Fomos passar um período lá com ela, em Portugal. E aí eu não consegui fazer o UFRJ, mas eu tranquei a PUC. E fui para Portugal, morei perto da cidade do Porto, isso em 1990 para 91, tempo à beça, e estudei na ESBAP, que é a Escola Superior de Artes do Porto. E na Escola de Artes, né, Faculdade de Artes do Porto, você tinha artes mesmo, pintura, escultura, e nem lembro mais do que, e tinha design. E o primeiro ano era comum para todos, então adorei porque eu estava fazendo o que eu mais gostava, que era desenhar, por exemplo, e pintar e trabalhar com outros elementos, enfim. Só que eu fiquei bem pouco lá, voltei para o Brasil, fiquei menos de um ano em Portugal, acabei voltando, senti muita falta do Rio, e acabei voltando. E aí voltei para a PUC. E continuei PUC, fiz vários cursos paralelos também, fiz curso de capa de livro, de design de capa de livro, fiz curso de design gráfico que envolvia design gráfico para música, para, né, a época dos LPs e tal, enfim, fazia uns cursos paralelos.
E em Portugal eu tinha feito um estágiozinho bem curtinho, muito ruim. Para mim foi muito ruim, muito sem graça, mas foi o meu primeiro contato profissional, eu era extremamente tímido. E aí fui lá e fiquei um mesinho num escritório de design lá. Quando eu voltei ao Brasil, fiz um estágio de mais uns 3 meses, onde eu ficava no estúdio, na época, estúdio de arte final, colando arte final e tal. Fiquei uns 3 meses numa agência que nem existe mais e que, caramba, me fugiu o nome, talvez eu lembre já já. E era em Botafogo isso, numa casa, e foi o meu primeiro contato com alguns criativos, de fato, de publicidade. Então, tinham 2 duplas de criação, todos os diretores de arte desenhavam em papel ainda, mal tinha computador no Brasil, né? Só as agências maiores já tinham alguns Macs, assim, era bem incipiente. E em 93, no finalzinho de 93, eu consegui um contato num curso da ESPM, que era um curso de extensão, lá eu fazia PUC e tudo, mas estava fazendo um curso, não me lembro nem do que, não me lembro do que. E eu estava fazendo um curso de extensão lá, e aí conheci a Cioli, se não me falha a memória, que era um atendimento da Arteplan, e aí eu pedi um estágio, consegui um estágio lá, meu pai conhecia ele também, aí, enfim. Foi num pedido na cara dura e falando, conheço o filho do, do Tinoco, pô, aí consegui um estágiozinho no atendimento, e aí ficava lá fazendo cópia, xerox, acompanhava levar coisas no almoxarifado que tinha. E isso era na Arteplan, no Rio. A Arteplan era uma agência que, nesse período, ela estava até voltando de uma baixa, vamos chamar assim, de perda de alguns clientes e de um momento específico complicado lá na vida do Medina, do Roberto Medina. Mas a Arteplan tinha sido era ainda uma agência grande, mas tinha sido uma agência ícone no Rio nos anos 80, final dos anos 70, início dos 80, com grandes contas, com criadora do Rock in Rio, né? E por onde passaram Fábio Fernandes, foi um diretor de criação lá. Então, às vezes eu achava materiais assinados, todos em papel ainda, o almoxarifado tinha um arquivo gigante, achava coisas criadas pelo Fábio Fernandes e coisas criadas também pelo Nizam Guanais, que também passou por lá. Então, esse foi um fato curioso. Eu tive uma sorte gigante de ter encontrado pessoas muito bacanas lá. Logo que eu iniciei, tinha um diretor de criação, que era o Toninho Lima, e aí tinha um redator, que é um amigo meu até hoje, que é o Chiquinho Delia, mas eu tive uma sorte gigante de ter encontrado um cara que hoje é um cara ícone da publicidade, que é o André Cassu, que é um super amigo meu, e foi meu primeiro duplo, eu falo isso com um carinho enorme, ele é um amigão e um cara que eu carrego para minha vida, amigo de longa data. E lá a gente começou a duplar, botaram os 2 estagiários que não sabiam nada, os 2 cabeludos, que não sabiam nada. Eu também estagiei no estúdio, fazia colagem de peças em, em, com cola mesmo, né? Ia tudo para o jornal, saía do computador impresso um título, você colava as coisas todas no papel, mandava a arte final direto em papel para o jornal, era muito louco. E dali a gente começou a duplar, e a gente começou a duplar especialmente quando um novo diretor de criação assumiu, que é uma outra pessoa que eu admiro e foi um mentor e mestre, que é o Chico Abreia. Então eu tive especialmente sorte em encontrar algumas pessoas, né, nesse início de trajetória, e dali eu fiquei quase 4 anos na Arteplan, e a gente cresceu muito, né? A gente entrou estagiário, eu e André, e quando eu saí de lá, a gente era basicamente assim, a dupla sênior da Arteplan, apesar de não ter senioridade em termos de experiência, de tempo e tudo, mas a gente pegava os trabalhos
alguns dos trabalhos mais relevantes da agência, etc. Isso fez com que a gente tivesse ganho, depois de tanto tempo, um prêmio relevante, na época super relevante. A gente ganhou os finalistas no Prêmio Abril do Rio, ganhamos alguns prêmios no Festival de Nova York, se não me falha a memória, depois no Art Directors Club, ganhamos alguns prêmios isso tudo mídia impressa, né? Muita mídia impressa numa época de início dos anos 90, 94, 95, por aí. E a BP super relevante na época, prêmio colunistas, enfim. E isso me levou a ser escolhido em 97 o diretor de arte do Rio, representante do Young Creatives. O projeto Young Creatives, acho que era o segundo ano do projeto. E aí, a única parte, poxa, que foi triste, que eu fui, o Caçu não foi, o Caçu foi no ano seguinte. Mas eu conheci outras pessoas por conta disso e acabei sendo chamado para trabalhar na então Salles, que não existe mais, Salles Darcy, do Mauro Salles, do Paulo Salles, enfim, e no Rio. Né? A Salles do Rio era genial, era das melhores agências, e fui para lá e desfiz minha dupla com o meu querido amigo Caçu, mas, enfim, cada um seguiu o seu caminho e eu fui para a Salles. E na Salles eu cresci muito. E lá encontrei alguns outros mentores fantásticos, assim, né? Além dos amigos que eu carrego até hoje. Tem amigos que a gente se fala até qualquer 5 minutos atrás, eu provavelmente estava falando com algum deles. Aí encontro lá um outro super mestre e mentor, que foi o Marcelo Giannini, que era o diretor de criação. Um outro amigo, também mestre, e o Marcelo Giannini como diretor de arte, então isso também me ajudou bastante, levou muito meu olhar, meu trabalho. Eu que, então, como diretor de arte, o Caçu era redator e a gente acabou se separando. Aí eu duplei com um redator bacana lá, o Fred Moreira, depois duplei com o Ricardo Jones, e fazia trabalho com todos lá, o Márcio Junior, e aí depois o outro que é mestre, amigo, e um cara que eu admiro pra caramba, que é o Rodolfo Sampaio, que hoje ele é sócio da MoMA, e um super amigo, e todos daquela época ficaram muito amigos, tanto os diretores de arte, quanto os redatores e redatoras, sempre, né? Sempre, até hoje, mas na época muito mais. Muito homens e poucas mulheres, né? Na criação. Isso é algo que a gente vê. Mas, enfim. E grandes amigas também, né? Naquele período todo. Da Salles, então, tentando agora encurtar um pouquinho mais, dali, então, esse time fantástico. A Salles foi uma agência sensacional, super criativa. A gente botava trabalho pra caramba no Anuário de São Paulo, que ainda é, né? Mas, puxa, era uma época que era muito raro você ver livros no Brasil de criação publicitária ou enfim, produzidos aqui. E a relevância do clube de criação enorme, né? Que eu creio que se mantém, porém acho que hoje tem uma relevância, na época era uma relevância e era endeusado, assim, sabe? E era algo realmente ainda maior. Dali 3 anos, a gente fez um trabalho, eu e o Rodolfo, fizemos um trabalho para um cliente nosso, que era uma época que começava a se fazer fantasmas e tal, e na Salles a gente não tinha isso. A gente não precisava, talvez, eu não sei. Mas a gente fez um trabalho muito legal. Chegou um job, um briefing, os Correios lançavam na época, olha só, já tinha e-mail e tudo, mas a gente está falando de um período diferente, né? 1999, os Correios ainda lançavam mensalmente alguns selos que eles iam para o mercado, para enfim, aquilo vale, né, dinheiro para você remeter suas cartas, etc.
E para colecionadores também. Então, aquilo era muito relevante. E nem sei como anda o mercado de selos hoje em dia. Não faço ideia. Mas, enfim, que moleque não teve em algum momento da vida a possibilidade de colecionar selo, né? Porque qualquer cartinha que chegava em casa tinha um selinho ali que você podia recortar e guardar se quisesse. Mas, enfim, a gente criou uma campanha de mídia impressa, tinha a solicitação de fazer uma campanha que eram dezenas de anúncios, um a cada mês, para falar dos selos novos. E aí a gente veio com uma ideia e um visual que ficou tão marcado, foi tão relativamente rápido a gente ter chegado naquilo, não tem nenhuma genialidade, não, mas é porque a gente veio uma ideia muito bacana e essa campanha dos selos a gente conseguiu produzir de uma forma muito bacana. A gente falava sobre cada selo ser um pedacinho do Brasil. Ou era um pedacinho da história, ou era um pedacinho da cultura, da religião, ou era um pedacinho de alguma outra coisa do Brasil. E esse selo se encaixava numa cena maior. Então, por exemplo, o lançamento do selo de um aniversário do descobrimento do Brasil, então era um selo de uma caravela, e eu escolhi um cenário consegui uma foto aérea com o Monte Pascoal ao fundo e encaixei o selo nesse mar. Então, era o selo encaixado na imagem do mar, chegando na costa da Bahia, e o Monte Pascoal, de verdade, fotográfico, enquanto o selo aplicado fisicamente ali em cima da foto, como se fosse o barco, a nau lá de Pedro Álvares Cabral, chegando de verdade. E aí só o conceitinho do lado ali escrito, cada selo é um pedacinho da história do Brasil. Aí um outro falando sobre a fauna e flora, por exemplo, com golfinhos de Fernando de Noronha, outra com um menino indígena no meio da floresta amazônica. Bom, essa campanha que eu estou falando até com alguns detalhes é porque ela foi super significativa para a gente, e para a agência, e para mim, para o Rodolfo. Ganhou Leão de Ouro no Festival de Cannes, em 2000, imagina. Ainda super relevante, uma campanha de mídia impressa, a gente ganhou um Leão de Ouro para Correios, não é pouca coisa, né? Uma campanha de verdade que estava vinculada em tudo que é revista de bordo, principalmente, e foi o primeiro Leão de Ouro do Rio. As agências no Rio grandes, agências icônicas, com pessoas maravilhosas que passaram lá, mas olha só, o Rio não tinha ganho, não, saído de lá um Leão de Ouro até então. E isso, obviamente, ajudou bastante a olharem para o trabalho da gente, para o nosso que a gente estava fazendo. E eu acho que, apesar de ter conseguido esse Leão de Ouro, eu já tinha mostrado o portfólio em São Paulo, especialmente na FNASCA, e além de ter mostrado o portfólio, terem gostado do meu portfólio, logo depois de mostrar o portfólio, um mês depois, alguma coisa assim, ter ganho um Leão de Ouro, tem um fato curioso que foi o seguinte: o Fábio Fernandes e o Edu Lima, na época, ainda não era nem diretor de criação da FNASCA, falecida, infelizmente, queridíssima. O Edu tinha falado comigo no telefone, o André, nessa época, já estava na FNASCA também, mas estava na FNASCA do Rio, e o André Cassu. E aí o Fábio tinha se interessado pelo meu portfólio, mas quando chegou, ganhamos um Leão de Ouro. Lá em Cannes, a FNASCA tinha ganho um Leão de Ouro também. Ele estava no Palais de Festival, em Cannes, para receber o prêmio, assim como nós, entrando por uma porta especial de quem recebe os prêmios. E numa festa, na sequência da entrega, o Fábio chega para mim e fala: "Você não quer trabalhar na FNASCA?" Isso no meio da festa. Eu falei: "Quero. Tem tanto, você topa?" Dali em diante, a história é divertida, às vezes eu conto ela, mas assim, no final das contas, eu vim para São Paulo, né? Eu estou em São Paulo há 22 anos, praticamente. Isso foi em junho para julho.
Eu passei muito pouco tempo na FNASCA, uma agência maravilhosa e mudou meus paradigmas do que era publicidade, né? Eu vinha também de uma casa super familiar, praticamente, que era Salles do Rio, para uma agência com um outro estilo de fazer publicidade, com clientes ainda maiores do que eu encontrava no Rio, e, obviamente, isso mudou bastante. E em um ano, puxa, eu digo sempre que eu entrei pela porta da frente com um tapete vermelho, porque, puxa, é muita sorte, né? Consegui começar em São Paulo como diretor de arte, duplando com um cara bacanérrimo, carioca também, foi o Vitor Santana. Depois eu duplei de novo com meu amigo chapa André Cassu, em São Paulo, na FNASC. E começar, então, essa trajetória nessa outra cidade, onde tudo né, tem realmente um ar de mais profissionalismo em vários aspectos, porque os clientes são muito grandes, então a cobrança é muito maior. E não que o Rio não seja, né? Tantos profissionais espetaculares cariocas, o próprio Fábio e o próprio Marcelo Serpa, que eu admirava pra caramba como diretor de arte desde o meu início na profissão. Então, eu comecei basicamente em 93 para 94, quando o Marcelo Serpa estava chegando na UMAP, em 94, fazendo a primeira campanha icônica da Havaianas, que era as duas Havaianas ali lado a lado, e que tudo tem os seus dois lados, aí tinha o arroz e feijão, tinha a água e o fogo, enfim, era uma campanha que ficou super icônica de mídia impressa também, logo após ele ter ganho um Grand Prix de Cannes com o Guaraná Antártico. Então, o Marcelo, para mim, já era o cara, né, da direção de arte no Brasil. E, para mim, para a torcida do Fluminense, que ainda bem somos também tricolores. Para minha sorte, ainda tem essa. Pô, e aí eu saí da FNASC, o Fábio não ficou muito contente, é fato, mas eu deixo aqui registrado que eu adorei trabalhar na FNASC e tenho amigos maravilhosos até hoje, uma admiração fantástica, mas para a minha vida naquele momento fazia sentido, tanto profissionalmente quanto por questões pessoais, ter ido para a UMAP em 2001. E quando eu cheguei na UMAP, se a FNASC foi um divisor de águas para mim entre uma agência que eu amava, que era a Salles e antes a Arteplan, cheia de amigos, mas com outra perspectiva e tal, e vim para um mercado com outro apelo, com outra pressão, e às vezes a pressão pode ser ruim, mas ela pode ser boa, quando te faz olhar as coisas com ainda mais profissionalismo, com ainda mais dedicação, porque você precisa se dedicar ainda mais, e isso, obviamente, pode te dar um pulo na carreira e né, profissional quando você realmente começa a aprender mais. E aí a troca é cada vez maior. Né? Então, tinham diretores de arte e redatores fantásticos na FNASC, e depois, quando eu chego na UMAP, tinha uma equipe ainda muito maior do que a da FNASC, porque a UMAP tinha ainda mais contas, era uma agência já maior do que a FNASC, e duplas fantásticas. Assim, eu fui duplar com um redator que é também meu amigo de coração, foi padrinho de casamento também, junto do André, que foi o Wilson Matheus, na UMAP. E depois eu tive outros duplas fantásticos, o César Ercovitch, depois o Edu Andrieta. Só que eu tinha um timaço lá. Então, eu trabalhava junto do Renato Fernandes, que é um amigo que eu admiro pra cacilda o trabalho dele. Depois veio o irmão dele, o Roberto. Trabalhava do lado do Luizinho, Luiz Sanches, do Robertinho Pereira, Dedé Laurentino, que é um cara foda, Gustavo Sarkis, que é um trator e um criativo sensacional. Eu não vou nem conseguir lembrar todo mundo. Tinha Zé Luiz Martins, o Rato, Dulcídio Caldeira e César Finamori, Sophie Schomburg, que é sensacional. Assim, Cássio Zanata, Giba Lages, Rodrigo Almeida, Thales, Marcelo Nogueira, caramba, eu não vou nem lembrar todo mundo, vai ficar até
chato. E eu chego lá, tem o Eugênio Morhalen e tem o Marcelo Serra. Então, isso foi sensacional. E eu falo aqui com muito carinho e com certeza alguém vai ficar chateado que eu esqueci alguém, certeza absoluta. Eu fiz grandes amigos e amigas lá, só que era uma agência super azeitada, tinha produção para tudo, aprendi demais, tinha um assistente de arte fantásticos, alguns que viraram... Pô, tinha um diretor de arte e designer fantástico, Marcos Sulzbacher, foi um cara sensacional comigo. E lá você tinha um estúdio fotográfico, você tinha ilustradores, você tinha... Era um playground para diretor de arte. Eu me lembro do Luiz Sanches, quando eu fui, o Luizinho não era diretor de criação ainda, Marcelo me entrevistou e tudo, mas ele pediu para o Luiz conversar comigo também. O Luizinho falou, pô, vem para cá, porque aqui é a Disneylândia da direção de arte. É mesmo. Eu acho que ainda é. E com tantas mudanças no mercado, mas enfim. E eu fiquei lindos bons 5 anos lá. Depois eu fui para a Publicis e virando diretor de criação. Então, eu acabei saindo da UMAP, talvez tenha sido uma das decisões mais difíceis da minha carreira, né, até então, porque sair da UMAP era muito difícil. Era muito difícil. Você olhava para o lado e falava, não vou sair daqui. Mas tinham diretores de criação lá já, tinham acabado de assumir, né, pessoas espetaculares. Aí eu olhava e falava, puxa vida, vou voltar a trabalhar com um grande amigo meu, mentor, que é o Rodolfo Sampaio, que estava na Publicis como vice-presidente de criação. Vou voltar a trabalhar com ele e vou ser diretor de criação. De repente, vou trazer um pouquinho do meu aprendizado. E aí fui, anos sensacionais. A Publicis foi premiada em Cannes como há muitos anos não vinha sendo premiada. Em pouquíssimo tempo, em apenas 2 anos e pouco, eu era diretor de criação geral, virei vice-presidente de criação, que o Rodolfo Sampaio saiu de lá e foi assumir a vice-presidência de criação na DM9, junto do Julian Deri. E eu assumi a vice-presidente de criação lá na Publicis, a gente tinha ganho vários prêmios, escalamos a agência, ganhamos contas como o Citibank, crescemos dentro da Procter, dentro da Nestlé, que eram agências, contas icônicas lá para a agência. Mas, em 2008, o Rodolfo Sampaio, que tinha saído da Publicis, tinha ido para a DM9, um ano antes, ele me chamou para ir para a DM9, e com uma equipe fantástica, né? DM9 se reformulando, virando uma agência que sempre foi um marco e tradição da publicidade brasileira, entre outras, né? Eu tive a sorte de trabalhar em 3 que sempre foram ditas como ícones, né? Só faltou, talvez, a W Brasil, que eu nunca trabalhei, mas a DM9, a Fnasca e a UMAP, gente, tem tantas fantásticas, né? Tantas agências fantásticas, mas essas, especialmente, fizeram grandes histórias no contexto da publicidade brasileira, e eu tive essa sorte de poder trabalhar nelas. E fui para lá, para a DM9, fiquei 3 anos e meio. O Sérgio Valente era o presidente, era o CCO, né? Assim, e tinha o Rodolfo, tinha o Júlio Anderi como VP de criação. Tive a sorte de encontrar, então, ali outra pessoa que veio duplar comigo, o redator, que éramos diretores de criação de um grupo grande. Então, também eu saí de uma Publicis num contexto de vice-presidente de criação e tirei uma patentezinha, vamos dizer dessa forma, para ir para uma agência que, puxa, eu falava para mim mesmo, cara, eu preciso ir para a DM9, preciso passar por essa, e fui ser diretor de criação de um grupo grande, bem grande de contas, que só aquele grupo, a DM9 era muito grande na época, só aquele grupo era do tamanho da Publicis, né, em termos de receita. Então, trabalhei com Guaraná Antártica, Honda Motos, Sadia, Boêmia, cerveja Boêmia, enfim, entre outras. Aí, às vezes, tinha outros jobs que a gente fazia de MASP e tal. Mas esses eram, se não me falha a memória, os principais clientes que a gente atendia. E foi outra experiência significativa na minha vida, né? A DM9 vinha
ao mesmo tempo se transformando bastante, com novas maneiras de trabalhar, novos diretores de criação, uma equipe super diversa em termos de know-how, misturando. Eu cheguei a trabalhar em Trinca também, com o Saldanha, que era um diretor de criação, o Cassiano. Era um diretor de criação ainda numa época que ainda se dividia um pouco assim, um diretor de criação de digital, junto comigo e com o Reis, e éramos uma dupla que vinha mais tradicional. E depois saiu e veio um outro vice-presidente de criação, que foi o Marco Bersolato, um outro cara super chapa. Cada vez que eu lembro, eu falo, caramba, dei sorte mesmo, né? Em vários aspectos. E voltei a duplar com o Wilson Matheus, que foi outro amigo, veio trabalhar comigo lá como diretor de criação. Só que depois da DM9, o Marcelo Reis tinha assumido como vice-presidente de criação então super nova Léo Burnet Tailor Made, com o Paulo Giovanni e um time de outros VPs sensacional. E aí ele me chamou para ser o diretor de criação executivo lá. Dupla dele, então ele era meu chefe, mas ela meu dupla. E a gente tinha um trabalho super harmônico. E eu era o braço dele para cuidar de toda a criação. Criei duplas de diretores de criação que não existiam, ajudei a reformular uma parte de produção, etc. Nesse período, tive minha primeira filha, a Luísa. Foi exatamente nessa transição entre DM9 e Léo Burnet. Fui chamado para fazer o anuário do Clube de Criação de São Paulo, né, que todo ano um diretor de arte assume a responsabilidade de fazer todo o trabalho de design artístico, vamos chamar assim, do anuário que vai trazer lá os premiados, as grandes campanhas do ano. E eu fui chamado, e aí fiz até uma homenagem à minha filha, à criatividade infantil, né, sobre a criatividade que as crianças têm, para a gente não deixar perder essa boa inspiração que a infância nos traz, né? E aí fiz todo um trabalho super inspirado para ela. E 2 anos sensacionais que eu passei na Léo. Então, assim, eu passei muitas agências, graças a Deus, foram todas muito boas, né? Eu passei só 2 anos na Léo, mas a Léo foi, assim, uma avalanche. A gente nunca ganhou tanto prêmio de Cannes Internacional, D&D, One Show, Clio, e tudo. Clube de criação, era Grand Prix, Ouro, um monte de trabalho fantástico feito pela equipe. Então, e era uma turma sensacional. A gente começou a trazer mais diversidade também para a Léo naquele momento. O grande cliente que era a Fiat, né? Ainda é, na Léo, um grande cliente, entre outros tantos, né? Samsung, puxa, nem vou lembrar de todos. A gente fez trabalhos para a BTO, fantástico, foi um enterro do Bentley. Eu era diretor de criação executivo, uma equipe criativa fantástica lá, com o Esporte Clube Vitória, para angariar sangue no estado da Bahia. Foi um projeto sensacional, chamado Meu Sangue é Rubro-Negro. Foi a única vez que eu topei ser sangue rubro-negro, que era do Vitória da Bahia. Depois a gente fez o trabalho também, tantos, mas assim alguns muito relevantes que eu adoro, né? O Vem Pra Rua, em 2013, a gente fez um trabalho que foi para a boca do povo, da galera, nas ruas de São Paulo, do Rio, do Brasil todo, e a partir de uma hashtag e de um conceito de comunicação, foi todo mundo levando isso para as ruas, né? Isso foi muito, muito sensacional para nós, assim.
Bom, dali, então, apesar de puxa, pessoas maravilhosas, que eu não vou nem falar todo mundo de novo, porque eu vou lembrando das pessoas enquanto eu estou falando, e um time sensacional, né, de atendimento, de planejamento, de criação, fantástico, de produção. Uma galera que eu tenho um carinho gigante, da época de Léo Burnet. E de lá eu fui chamado para tipo dar um shift na minha carreira, que foi assumir a criação da FBIS. A FBIS era uma agência muito desconhecida, né? Era conhecida em algumas partes, vamos chamar assim, do universo da publicidade digital, mas era uma agência relativamente pouco conhecida no mercado. E um dos meus papéis era não só alavancar o trabalho criativo da FBIS, como colocar a FBIS num patamar de reconhecimento e tudo que ela poderia estar. E ela realmente conseguiu, né? A gente reformulou o time, novas pessoas vieram, outro pensamento para a agência surgiu, sócios com vontade de fazer. Então, a FBIS nasceu de um portal na internet, que era fulano, se transformou em FBIS depois da bolha, fazia coisas relativamente que eram cada vez mais importantes, mas para o universo da publicidade ainda não tinham ganho o espaço que viriam a ganhar anos depois, que era fazer site, fazer banner. Então, tinha uma característica lá no início de produtora de digital e foi se transformando. E ela teve algumas transformações ao longo da sua trajetória. Uma delas foi ter chamado a Gal Barradas, que assumiu a FBIS, e ela saiu, e ela era presidente, inclusive, da FBIS, mas ela saiu antes da minha entrada, mas ela que me contactou, e os sócios, e outra pessoa que não é do front, mas é um cara que eu admiro muito, que chama Marcelo Lacerda, mas é um investidor e um cara que entende do universo digital como poucos no Brasil. Enfim, ajudei muito a FBIS me ajudou muito. Foi um ganha-ganha fantástico. Fiquei 5 anos sensacionais lá, e a FBIS, de uma desconhecida, a verdade é essa, dentro do universo das agências de publicidade, a gente ganhou contas extremamente relevantes, como Honda Motos, Claro, uma parte, né, da Claro, uma parte da Honda, outra ficava, mas uma parte relevante, outra ainda tinha na Yang, por exemplo. A gente fez trabalhos sensacionais para o Unilever e ganhamos a conta integrada da Jeep, da então FCA, né, agora é Stellantis. E aí a FBIS, eu saí de lá em dezembro de 2018, e no meio de 2018 saiu uma pesquisa do grupo Scopen, e a FBIS ficou, junto da África, na época, como a agência mais exemplar e admirada. Poxa, isso para nós, no Brasil, isso para nós foi assim, de tantos cases que eu tenho de trabalho, de campanhas, para marcas, enfim, nesses anos todos, um que eu carrego com muito carinho é o case da própria FBIS, porque a FBIS realmente se transformou muito nesses 5 anos, né, que eu estive lá. Ela já vinha se transformando e eu me transformei muito também. Então, eu aprendi demais com todos lá na FBIS, com pessoas que tinham uma cabeça até muito diferente da minha em vários aspectos, mas em tantos outros muito complementar. Então, tudo que eu pude passar dessa visão de grandes agências, de publicidade de massa e tal, de construção de marca e tanto que eu aprendi do universo digital. Então, fiquei 5 maravilhosos anos lá. E foi a agência que eu fiquei mais tempo, inclusive. De lá eu fui assumir um desafio gigante e complexo, que foi a Sunset. A Sunset, uma agência similar à FBIS em vários aspectos, super digital,
O pedido inicial era que eu fizesse a mesma transformação. Eu falei, pô, vocês não sabem o tamanho do buraco. Só que o buraco ficou até maior, porque eu aceitei e na semana seguinte vinha uma notícia que a DDB, a qual a Sunset fazia parte, o grupo DDB, grande grupo DDB, junto do grupo ABC no Brasil, tinham decidido fazer uma fusão entre Sunset e DM9. E essa agência viria então a se chamar Sunset DDB. Rapaz, que desafio louco. Porque a DM9 era uma agência que estava um ícone, né? Um nome, uma marca ícone, mas num problema financeiro, cultural, trabalhista, enfim, em tantos aspectos, muito complexo. Problema com clientes. Eu voltei ao mesmo prédio da DM9 que eu havia trabalhado anos antes, e uma coisa que me chamou a atenção foi, de fato, esse decréscimo da agência, né, em vários aspectos, e com profissionais sensacionais que estavam lá, mas assim, é um contexto de mercado, é um contexto de momento, é um contexto de tantas outras coisas que envolvem, porque profissionais sensacionais que passaram lá, e não é por isso que a agência deixou de ser ou passou a ser. Eu acho que tem muitos contextos econômicos envolvidos, etc. Mas, de fato, é que a DDB, tomando essa decisão, ela queria duas coisas. Primeiro, uma agência que estava gerando algumas questões para eles, e transformar de vez uma agência que ainda não era vista 100% como uma agência digital em uma agência digital. Com todos os esforços que tinham sido feitos antes, ainda havia, e tinham trabalhos digitais, de natureza digital, muito legais na DM9. Mas eu que vinha da FBIS, eu sabia a diferença entre você fazer campanhas e trabalhos digitais quando o trabalho é o core digital, e a diferença da agência, do pensamento da agência ter um core digital. Isso muda muito, assim. Onde os alicerces, o que sustenta a agência está calcado numa relação totalmente digital, ou seja, não podendo mais se basear apenas não apenas, mas muito na mídia, em mídia offline, não podendo se basear só nisso. E veja, fazer mídia offline é algo que eu continuo adorando fazer, né? Mas o mundo totalmente mudado. E uma agência que não podia mais ficar calcada só em grande parte da sua receita nisso. Então, essa é a grande diferença de um core digital, né? Da onde provém suas receitas, quais são as escolhas feitas pelos boards, o que vai se abrir mão, o que não vai. Então, isso tudo é o que faz uma diferença grande. Bom, a agência veio com várias questões, marcas que já estavam prestes a saíram. Então, eu entrei e 2 semanas depois o McDonald's não estava mais lá, né? E, obviamente, que não tinha a ver com a gente. Nós que assumimos a DM9. A Johnson Johnson já estava com várias questões e veio sair meses depois. Ganhamos algumas outras contas, como Seara Gourmet, ajudamos a lançar outras marcas da Seara, por exemplo, né? Mas a agência se transformando totalmente. E mudou o board. E em agosto de 2020, a dissolução, eu era co-presidente e CCO da Sunset DDB, e aí eu saí da Sunset DDB, não rolava mais, já tinha tido vários atritos lá, e isso fez com que os rumos precisassem ser diferentes, né? E quando eu saí, deu aqueles meses de falar, ok, para onde vou agora? Porque eu não saí pela primeira vez na minha vida, eu não saí para ir para uma outra agência, né? Só que aí eu falei para mim mesmo assim, poxa, calma aí. O meu sonho de alguns anos, inclusive, desde a época de FBIS, era
ou ajudar, estar ali na FBs, compondo, já compunha o board, mas uma outra característica, ou abrir a minha agência. E aí eu falei para mim mesmo, why not? A grande pergunta do why not. E por volta de outubro de 2020, 2 meses mais ou menos depois de eu ter saído da Sunset DDB, saí em agosto de 2020, eu criei a Dark Kitchen Creatives. E Dark Kitchen Creatives, aí eu vinha estudando um pouco sobre alguns movimentos que estavam acontecendo, né? Muito e aí vamos lembrar, né, que isso aí já era no meio da pandemia. No meio da pandemia, que iniciada lá em fevereiro e lockdown no Brasil a partir de 15 de março, se não me falha a memória, ou por aí, de 2020. Então, eu saio da Sunset DB em agosto de 2020, no meio da pandemia. E no meio da pandemia, eu crio a Dark Kitchen Creatives. E o conceito vem muito porque as Dark Kitchens, como são chamadas, né, essa expressão, são restaurantes, são marcas de restaurantes, que eles não têm o seu restaurante físico. Eles têm o principal, vamos chamar assim, para um restaurante viver, que é a cozinha. Que você pode não ter mesa, você pode não ter cadeira e nem garçom. Uma cozinha você precisa ter, senão você não tem. E tem uma expressão muito, né, na nossa profissão que a gente fala, pô, a volta à cozinha, que isso aqui se resolve na cozinha, que a criação e o planejamento, especialmente, são a cozinha de uma agência. Então, essas analogias me ocorreram muito, e Dark Kitchen Creatives surgiu. Dark Kitchen, além de tudo, tem 11 letras e meu aniversário é dia 11/11. Então, eu adorei quando a numerologia. E eu falei, é um nome sugestivo, é um nome em inglês, apesar de eu gostar e querer muito a cultura brasileira, mas eu falei, ok, não é para ser uma barreira. Então, no final das contas, Dark Kitchen existe aqui, existe em qualquer lugar do mundo, e essa analogia essa metáfora é a que eu vou trazer, né? E aí, nesse início de trajetória, já começando a fazer um trabalho, um projeto para uma marca da Ambev, de água, venho a entrar em contato com a Clariana, que trabalhei com ela na época da DM9, ela era head de produção lá. Depois entrei em contato com a Flávia Campos, que quase foi a nossa VP de planejamento na Sunset, eu conheci alguns anos antes, e a Flávia já estava fazendo, naquele período, ela tinha acabado de sair da Artplan, tinha pouco tempo que ela saiu da Artplan, e logo depois o Carlos Fonseca, o Carlão, que também a gente tinha se conhecido por conta do grupo do DDB. Carlão, puta criativo, e montou um time fabuloso na Tribal DDB. E, por coincidências de vida, a gente se cruzou pra caramba nas reuniões da DDB, no Brasil, em Miami, que a gente ia, né, que a DDB tem um hub latino-americano em Miami. Então, a gente ia várias vezes a Miami para reuniões, enfim, de board, essas coisas que rolam em grandes multinacionais e tal. E eu como co-presidente, e ele também na Tribal. Só que a Sunset DDB, em um certo momento, por contas também de N razões político-financeiras, vamos chamar assim, a Sunset DDB absorveu a Tribal. E eu conheci clientes que eram da Tribal, pessoas, profissionais, criativos e de outras áreas de planejamento que trabalhavam com o Carlão. E achei as pessoas, muita gente fantástica. E isso tudo, obviamente, foi muito legal, porque quando a gente se encontrou de novo, eu falei, cara, a gente vai conseguir. Carlão falou, putz,
começando a fazer um trabalho aqui para uma conta tal. Eu falei, pô, então vamos nos juntar. E aí, de repente, os mosqueteiros, cada um oriundo de um lugar, com pensamentos muito similares de falar, cara, queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer, vamos errar, mas vamos errar do nosso jeito, não queremos mais várias coisas que a gente viu dentro de lugares maravilhosos que a gente trabalhou, mas tem sempre coisas a aprender e falar, cara, e evoluir, queremos fazer diferente, queremos estar dentro da cozinha, queremos pegar a mão na massa, literalmente. E essa confluência de águas que entre dezembro de 2020 e janeiro de 2020, de 21, de fato acabou se consolidando e a gente se tornando sócios, os 4, e a Dark Kitchen Creatives, então, nesse momento, se apresentando ao mercado em fevereiro do ano passado. A Dark Kitchen Creatives, então, tem 1 ano e pouquinho, está engatinhando para andar. E a gente, nesse 2021, 100% online, né, trabalhando totalmente remoto, uma experiência de empreender totalmente remoto, não conseguindo se falar a todo momento, olhar no rosto um do outro numa mesa de trabalho, o que de uma certa maneira também teve seus pontos positivos, porque muitos clientes chegaram a nós de vários lugares do Brasil, inclusive do exterior. A gente está trabalhando com uma marca onde a gente está fazendo um trabalho global para Dove, para Baby Dove, onde a gente faz o trabalho e se reúne com pessoas do global, de Nova York, Londres e outros lugares. E consegue também contratar e puxar pessoas profissionais de várias áreas diferentes que a gente trabalha em rede. Ou seja, a gente contrata profissionais conforme os projetos e o perfil de profissionais conforme os projetos. Então, o barato se eu tenho um trabalho que faz sentido, eu tenho um perfil de profissional X, puxa, eu consigo buscar esse profissional, ou essa, né? Enfim, e trazê-lo para um projeto. E isso é muito legal e relevante para os clientes. Muito, isso faz uma diferença muito grande, porque no final das contas, o que é uma das nossos valores e nossas premissas no nosso negócio é que a gente se adapte às necessidades do cliente. Muitas vezes, as marcas se adaptam ao que a agência bacanérrima, com profissionais incríveis, tem a oferecer. E mesmo com profissionais incríveis e bacanérrimos, às vezes uma agência não tem um certo perfil, um certo skill. Ou ela vai buscar, ou ela vai adaptá-lo com o que tem. A gente prefere olhar já do zero, colocando esses profissionais no momento zero. Então, acho que o que está sendo interessante é que a gente, como gestor, empreendedor, sócio e criativos e planejadores executores, né? Eu e Carlão somos criativos, mas todos são criativos e estrategistas de marca. A Flávia é uma estrategista de marca, planejadora. E a Clariana é uma pessoa de produção integrada e de operações. Pessoas sensacionais e que eu, de novo, tenho uma sorte incrível, eu ia falar um palavrão, de encontrar, de um destino aí, onde as coisas vêm dando muito, muito certo, porque em um primeiro ano a gente teve vários projetos com várias marcas, né? Só para citar algumas, eu não vou ficar citando todas, porque senão eu vou ficar aqui, em vez de falar de trajetória, falar do que rolou de interessante, curioso, ficar falando e vendendo a Dark Kitchen, que dá uma super vontade, para falar a verdade. Mas algumas marcas, como a própria Baby Dove, que eu falei, a Dr. Jones, que é uma marca de men care, a Eve, uma marca sensacional de produtos de limpeza ecológicos, sustentáveis. Fizemos um trabalho de branding, a gente tem um modelo também onde a gente faz tanto trabalho publicitário como trabalho de posicionamento de marca, de design sprint e de branding. Fizemos um trabalho sensacional de branding para a sala online,
criando uma nova linha de venda direta para eles, do zero. Um trabalho um projeto de longa duração com uma equipe de design junto, fantástico. Fizemos projetos temos feito, né? A gente está no meio de projetos para Livo, Eyewear, Bold Snacks, que são especialmente, estamos lançando barras de proteína maravilhosas. Em Casa, que é uma plataforma de compra e venda de imóveis. Puxa, vários, não vou nem citar todos aqui, porque senão, como eu falei, vou ficar aqui falando das nossas marcas aqui, que não é o caso. Mas muito no coração aqui, duas marcas que começaram a trabalhar conosco também, a Ox, de hair care, começou a trabalhar conosco no final do ano passado. Essa é uma nova marca que a gente fez um trabalho de design sprint fantástico para eles. E outras que estamos aí nos conectando, como a KY, fizemos trabalhos para Mobile, fizemos projetos Swift para um monte de marca. Então foi um 2021 assim muito pulsante e voltando à cozinha, empreendendo. A gente brinca assim que, né, como todo empreendedor, e nesse momento de pandemia é muito engraçado também, que assim é de fato, fazendo analogia com as cozinhas, né, é a gente atendendo na boca do balcão da cozinha, fritando o ovo, fazendo o prato principal, servindo o prato, trazendo pessoas para nos ajudarem sempre, mas como empreendedores, essa sensação de fazer de tudo um pouco é muito interessante, é um aprendizado fantástico, né? E com certeza sem esses sócios sensacionais eu não ia conseguir continuar uma Dark Kitchen, e uma felicidade muito grande de poder ter essas três pessoas aí, essa sorte de encontrar essas três pessoas. Espero poder ser um pouquinho também para eles. Olha, eu acho que a gente está passando momentos, é quase chovendo molhado, tá? Mas enfim, a gente está de mudanças grandes, já não é de hoje, e de inflexão grande no mercado, né? E o que eu venho sentindo cada vez mais, assim, que a palavra marketing, que veio de market, né, de trabalhar o mercado, eu acho que ela devia cada vez mais ser entendida como, sei lá, vou inventar uma palavra agora, humaning, olhar muito mais o lado humano do que o lado do marketing. Ou culturing, olhar muito mais o lado da cultura do que o lado do marketing. Eu acho que as marcas, de fato, precisam estar inseridas nesse universo. Elas estão. Quando você olha um Big Brother, que é um programa de massa e tudo, mas as marcas estão absolutamente inseridas naquele contexto, né? E algumas de uma forma mais orgânica, outras menos, mas elas estão absolutamente inseridas ali. Mas mais do que o programa em si, é o que acontece em volta. É o que acontece de comentários, de reações, é o que acontece nas conexões humanas, né? Então, eu acho que o que o marketing cada vez mais precisa ser é mais humano, olhar mais os movimentos da cultura. Eu acho que as possíveis respostas estão aí, né? Se há algumas para o futuro, a despeito... Porque, gente, cada ano que passa tem plataformas novas. Em 2019, a gente mal falava em TikTok. Em 2021, foi a plataforma mais baixada no Brasil. E o WhatsApp, que a gente já usava, hoje a gente não vive. E até na nossa empresa, por conta de cada um estar no seu lado, a gente faz eventuais reuniões presenciais, mas agora, de novo, com ondas de Covid, etc., existe uma preservação e até uma questão a gente sente muita falta de estar em contato. Mas existe algo que faz até a gente ser mais ágil em estar se conectando virtualmente. De uma maneira muito ágil, muito rápida. A gente consegue falar
fazer uma entrevista como essa e daqui a pouco eu me conectar de imediato numa reunião e resolver outra coisa. Então, isso também acelera. Mas é fato que, pô, sente falta do contato físico. Mas, para eu não me perder, o WhatsApp virou uma ferramenta para a gente. Mas o WhatsApp também não deixa de ser um movimento cultural. Então, a gente começar a olhar o que são esses movimentos culturais, o que são esses movimentos de marcas, uma quantidade. O Brasil nunca teve tanto startup de 2 anos para cá. Né? Muitos porque o novo modelo de conexão e de se vender produtos ou serviços tem mudado exponencialmente. Já vinha, mas alavancou-se muito mais nessa pandemia. Então, eu acho que isso talvez não tenha volta, e o que eu ia complementar, falando de TikTok, voltando um pouquinho, é que a cada ano nascem possibilidades e plataformas novas. Né? Se há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, o Facebook, eu me lembro quando eu estava na FBIS e o Facebook era 100% orgânico, de repente ele virou de uma rede social, se transformou de fato em uma mídia social. E a célebre frase do próprio Zuckerberg sendo entrevistado no Senado americano: pô, mas vocês ganham dinheiro com o quê? Com anúncios. É uma plataforma de mídia. Mas o Facebook hoje já é menos relevante na cultura brasileira do que foi há 3 ou 4 anos atrás. Então, esses movimentos, o que eu quero dizer? São acima da plataforma. Óbvio que as plataformas estão aí. Óbvio que elas são parte preponderante dessas conexões. Mas hoje vai ser uma, amanhã vai ser outra. E se as marcas não tiverem, na real, entendendo esses movimentos, eu não estou falando para se jogar no metaverso depois de amanhã, porque só porque se falou em metaverso. Não é assim também. Né? Mas entender quais são esses movimentos. Então, as marcas que estão entendendo isso, pelo menos assim eu acho, estão lendo como as pessoas estão interagindo, como as pessoas às vezes são guiadas e às vezes guiam. Eu acho que esse é cada vez mais o futuro do nosso trabalho, seja, né, marketing ou comunicação. Ele vai passar cada vez mais por movimentos de olhar de sociologia, psicologia, né? Cada vez mais a gente já fala sobre isso, né? Isso não é de hoje. Não estou falando algo nossa, descoberta de agora. Não, mas eu acho que tem ganho cada vez mais tintas em relação a isso e o entendimento das marcas que nem sempre elas vão vir primeiro, porque todas as marcas querem que elas estejam em primeiro lugar, no sentido, não em primeiro de vendas, de falar de si. Mas muitas vezes as marcas, para falarem de si, elas vão precisar não falar de si, para poder primeiro ouvir, para depois poder falar. E poder se conectar de formas emocionais com as pessoas e não só em posts de performance que você procurou um anúncio X. Né? A gente trabalha com isso, eu vejo isso toda hora. São problemas das próprias plataformas. Você entra num anúncio, que de repente, por algum motivo, você se interessou ou simplesmente clicou errado, acontece. Se você clicou errado, paciência, a plataforma e o algoritmo vai entender que você se interessou por aquele tipo de produto e você vai ser bombardeado por coisas similares. Então, isso é bem gozado, ou seja, às vezes a pessoa já até comprou um produto e ela continua sendo bombardeada. E eu acho que a gente tem que olhar cada vez mais para o lado humano. Eu acho que até as agências, né? A gente também tem visto cada vez mais isso dentro da nossa própria agência. Quando eu olho lá para trás, não que o lado humano não fosse necessário, mas as agências olhavam o trabalho, o trabalho, o trabalho. Se você estava trabalhando 15 horas por dia, ou se você tinha diversidade ou não na agência, isso era plano 2. E agora não é plano 2. Ele é plano 0. Então, a gente, por trabalhar em rede, a gente consegue ser muito diverso em vários aspectos, né, na Dark Kitchen. Somos 4 sócios, 2 homens e 2 mulheres, propositadamente.
E a gente precisa de muito mais diversidade, mas a gente consegue ter um mínimo de diversidade quando a gente trabalha com equipes de fora do país, homens e mulheres, de raças diferentes, de olhares de cultura diferentes. Gente que está na Bahia trabalhando conosco, gente que está no Mato Grosso do Sul trabalhando conosco, no interior de São Paulo, no Rio, em Goiás, e eu nem vou lembrar de todo mundo, no sul do Brasil, por essa possibilidade que a gente está tendo, que se tem o seu ladinho ruim, é óbvio que tem, não estou nem falando da pandemia em si, estou falando do lado ruim da gente não estar conectado em carne e osso, mas essa possibilidade de você também poder estar em contato com pessoas de vários lugares do mundo é libertador em alguns aspectos, né? E por isso a gente consegue ser muito diverso também. Eu acho que olhar as pessoas com quem estão vindo trabalhar conosco, e isso nas agências, entender de gente cada vez mais é um skill do ponto zero. E é difícil entender de gente. A gente não foi treinado para isso, né? E eu acho que as novas gerações estão começando a vir com uma chavinha um pouquinho diferente. E talvez esse seja o lado positivo, porque todas as gerações anteriores sempre têm algumas críticas para as próximas, né? E vice-versa. Mas a verdade é que se a gente for empático, e for empático dos dois lados, a gente vê coisas interessantes acontecendo dos dois lados. Em gerações novas vindo e na nossa geração também, que para uma geração mais nova são os tiozinhos e as tiazonas, né? Mas a gente ainda tem muito pano para muito pano para manga e muito caldo nessa cana. Então tem bastante coisa ainda para a gente ajudar a construir. Bom, eu, assim, por exemplo, como clube de criação, que eu estimo tanto, adoro, e fui diretor do clube de criação por anos, nossa, a gente sabe a importância que é preservar a memória do que é feito, né? Porque também um país ou uma sociedade sem memória não anda para frente. É óbvio que se olhar para trás não rola. Mas para você olhar para frente, você precisa saber do passado. Você precisa saber tudo que de legal e que de não legal você já viu, já passou, já aprendeu. Eu acho que uma academia como a Abramark tem a necessidade de ter esse papel, né? De trazer e mostrar a relevância de profissionais, pessoas, porque tudo que a gente está falando aqui é feito por gente, né? Especialmente o nosso tipo de mercado, ele é gente pura, né? Uma marca, ela cresce, muda, ou até cai, dependendo das vezes, não só, mas muitas vezes de pessoas que estão lá. Eu acho que a autocrítica do próprio mercado ela é extremamente necessária e saudável, né? A crítica no sentido da construção, da evolução e de se construir para melhorar ou aprimorar, né? E evoluir sempre, é algo que essas entidades, assim como a Abramark e outras, devem e precisam ter. Assim, acho que tanto resgatar a memória, trazer profissionais e falar sobre profissionais que ajudam a fomentar mudanças no mercado, positivas. E está sempre fomentando essa mudança, eu acho que é a principal razão de existir para qualquer uma dessas entidades, assim, cada uma na sua área, né? O clube de criação, qual é o papel dela, ou a ABAP ou a Abramark. Quando vocês incluem na Abramark, no Hall da Fama, ou enfim, em acadêmicos, enfim, pessoas que vêm tanto das agências quanto do mercado de marketing propriamente dito, ou de outras áreas da comunicação que fazem correlação e fazem sentido dentro dessa indústria criativa, que no final das contas a gente faz parte, não é uma indústria só de construção de marca, a gente está dentro de a gente fomenta uma indústria criativa, né? Eu acho que são dos principais
fatores. E necessidade dessas associações, das academias, dos clubes, etc. E eu acho que olhar para si mesmo com senso crítico também é extremamente importante. Eu acho que o clube, eu vou citar um exemplo, o clube de criação já vinha fomentando uma mudança super significativa no seu core, de mais diversidade. Vamos combinar, era, se eu olhar para trás, assim, a quantidade de mulheres na diretoria ou nos júris dos anuários do clube de criação era irrisório. Mudanças em relação a isso, mas quase em sua totalidade nas diretorias, as últimas menos, mas ainda assim, a quantidade de profissionais não brancos, homens e héteros, putz. E é uma posição que a gente tem que se questionar mesmo, porque a gente estava falando que as marcas precisam se conectar com a cultura, com o momento, com movimentos culturais e com o que está acontecendo na sociedade e na humanidade. Pô, cada entidade dessa precisa fazer o mesmo, né? E cada um de nós, individualmente, precisamos fazer a mesma coisa, fazer essa autoanálise e entender onde a gente ainda tem tanto a evoluir, a ajudar e a abrir espaço. Eu acho que assim, a Abramark precisa muito, eu escrevi sobre isso direto para vocês, especialmente quando a gente relata e vê o Hall da Fama. Eu acho que é muito importante deixar isso muito claro, assim, saber dos seus pontos que precisam ser melhorados é o principal para você poder melhorar, né? Então, assim, quando a gente olha que vocês têm 150 pessoas agraciadas até hoje, e eu fiz esse cálculo, então eu vou falar com mais precisão, 14% só são mulheres, isso é um dado muito importante. E dessa totalidade, nenhum é negro ou negra, né? São todos brancos, em quase sua totalidade, né? Então, eu acho que essas discussões todas são as discussões relevantes que uma Abramark pode trazer. E isso é que eu acho que é bacana, porque quando se promove esse tipo de discussão, é dentro do próprio contexto do marketing, da comunicação, isso mostra que existem pessoas atentas a ajudar a evoluir e transformar o mercado. Cada empresa precisa ter o seu olhar individual, mas a gente está vivendo um momento onde a coletividade, cada vez mais, que vai ditar, né, esses movimentos. E sem perder as individualidades ou as personalidades de cada marca, mas quando a gente entende que marcas deixam de colocar na sua comunicação a palavra normal, por exemplo, porque entendem que há um questionamento sendo feito sobre o que é normal. E isso é muito rico como sociedade. E as marcas, se querem estar inseridas nessa sociedade, mas a gente precisa ter questionamento sobre isso. Onde está esse lugar das marcas? Eu quero crescer e ganhar muito dinheiro? Tá, parece by the book para uma marca falar que precisa botar para o acionista que está crescendo. Eu quero ver se uma marca consegue chegar para o acionista e falar: estamos ajudando um pouquinho, que seja dentro do que podemos, a transformar a comunicação no nosso país, a transformar o marketing no nosso país. Pô, eu fico arrepiado. Se uma marca consegue fazer isso, porra, palmas para elas. E eu espero, de coração, que seja uma marca que consiga ter seus resultados. Eu acho que as coisas podem, e a gente tem que acreditar nisso, estar atreladas em um crescimento sustentável, e sustentável entenda-se como muito amplo, e valores que nos levem para frente, e não para trás.